Olá, meus queridos, minhas queridas, mais do que uma aula, hoje eu queria partilhar com vocês, porque hoje tive um dia maravilhoso de atendimentos, e aí a gente vai percebendo também o quanto que as pessoas ainda não se conhecem, como que ainda falta, muitas vezes, coragem para querer enfrentar uma terapia e se conhecer suas potencialidades, suas dores, suas sombras, mas sua luz também. E aí, assim, eu queria partilhar com vocês hoje, meio que ainda um pouquinho em formato de aula, por quê? Porque eu vou compartilhar um vídeo com vocês de um filme extremamente conhecido, que para mim é uma aula de terapia, eu me emociono todas as vezes que eu vejo, e já vi dezenas de vezes, confesso. É um filme extremamente conhecido, chamado Mudança de Hábito. Foi criado o 1, o 2, e falam que vai ter o terceiro, nós não sabemos, mas por que que eu escolho, por que que eu elegi esse filme como uma aula para terapia? Porque, diferente do que algumas pessoas pensam, criticando, falando sobre religiosidade, o filme vai muito além dessa mensagem sobre religiosidade. Vem falar primeiramente sobre a permissão de ser você, a permissão de poder mudar e a permissão de aceitar o que você é. Então, você vai vendo. Eu queria até pegar o filme inteiro, se eu pudesse, mas ficaria uma aula extremamente grande, então eu peguei só o trecho, que é o que faz jus ao nome do filme, que é a primeira apresentação o de UP, no coral, onde ela pega as freiras, que elas não tinham dúvidas da vocação. Então, a primeira coisa que eu queria trazer, isso, a terapia, ela não veio, na verdade, para falar o que você deve ou não fazer. Ela veio apenas para te espelhar. Tanto é que a mudança, a vinda, então, de uma pessoa que estava correndo risco de morte, a irmã Mary Glass, ela entra no convento e todas as irmãs permanecem no convento, mas de uma maneira completamente diferente do que elas conheciam. Aconteceram coisas que nem elas sabiam, coisas que elas se permitiram experimentar, coisas que elas não sabiam que poderiam fazer, porque nunca foi dito para elas que poderiam, muito pelo contrário. Então a gente pega um convento extremamente tradicional, convencional, e aqui não estou fazendo crítica alguma à igreja ou aos seus chamados, muito pelo contrário, sou católico, tenho muito respeito com irmãs, já trabalhei, trabalho com irmãs, mas para falar o que a respeito, então? Para falar que quando ela chega nesse convento, que tem várias regras, algumas irmãs, ou a maioria delas, começaram a se esquecer ou não saber quais eram seus potenciais. Porque até então foi falado para elas como que deveria funcionar, até por uma questão de ordem também, né, dentro do mosteiro. E aí, isso vai trazendo um pouco para a gente aqui fora, né? Quantas vezes nos é apresentado as caixas, né? A caixinha do serviço, aqui você tem que ser assim, assim, assado, você funciona de determinada forma, então você tem que se comportar de determinada forma. Mesma coisa na escola, mesma coisa dentro da igreja e assim por diante. Mas por que que eu estou trazendo isso para vocês? Olha que interessante, quando ela chega, uma das missões que é dada para ela é assumir o fadonho coral, que na verdade as irmãs estavam extremamente desanimadas, desafinadas, estava em lugares errados. Toda vez que nós estamos no lugar errado, na função errada, é claro que vai apagar a luz natural que cada um de nós tem. Então, imagine comigo, se de repente você fala que você está com uma depressão, com uma tristeza profunda, pode ser. Será que você está no lugar certo? Fazendo a coisa certa? É a primeira pergunta que eu faço para os meus clientes. Por quê? Porque o buraco é mais embaixo. Às vezes nós nos esforçamos tanto em estar em determinado lugar, em forçar-nos a estarmos em determinado papel, às vezes de pai, às vezes de mãe.
às vezes de chefe de família, do provedor, e é nos dado vários papéis, e a gente vai se adequando, vai entrando nessa caixa. Só que as pessoas que, em tese, nos apresentam a caixa, não nos força a entrar. É nós que entramos nessa caixa. Para que para que a gente possa ser aceito, para que a gente possa ser respeitado, para que a gente possa ser amado, para que a gente possa ser visto, para que a gente possa ser quisto. E aí a gente vai entrando e vai se adequando e vai diminuindo toda a potencialidade que há em nós. E quando a gente descobre ou redescobre essa potencialidade, vai incomodar muita gente. Porque às vezes as pessoas viram você uma vida inteira no formato quadrado e de repente você era muito maior em outros formatos, tantos, ou sem formatos, ou um formato que você pode ser hoje um, amanhã outro. Por que você deve ficar apenas no único formato? As pessoas que amadurecem, que crescem, que expandem, elas alteram o tempo todo. A pessoa mais inteligente não é aquela que não erra, é aquela que tem a flexibilidade suficiente de voltar atrás quando erra. Então, é muito mais do que estamos falando. Mas mais do que falar, deixa eu pegar um pouco das cenas e aí a gente vai comentando o que acontece. Só para que vocês se adequem. Então, em que parte nós estamos nesse trechinho que eu vou passar do filme? Estamos exatamente nessa primeira apresentação desse coral, onde a freira superior, inclusive, não sabia o trabalho que estava sendo feito, né, e essa adequação. E aí a gente percebe, quem vê o filme, né, e acho que a maior parte das pessoas, é quase impossível alguém que não tenha visto esse filme, porque ele fez muito sucesso na época, faz até hoje, emociona até hoje, porque a mensagem é verdadeira. A mensagem é sobre esse eu que quer brilhar. O filme, apesar do trocadilho, né, do hábito, de fazer as coisas da mesma forma e o hábito de freira, na verdade, ele ele vem fazer a proposta de você mudar o hábito sem tirar o hábito. Ou seja, exatamente hábitos sentidos diferentes, mas a mensagem é bem clara. Você não precisa tirar o hábito para ser você. Então, eu vou nessa apresentação, só lembrando, houve uma primeira apresentação do coral, que é um fiasco, igreja vazia, todas todas desanimadas, tanto as que cantam quanto aquelas que ouvem, né, dentro da igreja, e de repente uma revolução acontece. E é sobre essa revolução que eu quero mostrar aqui e compartilhar com vocês, lembrando que hoje pode ser o seu dia de também revolucionar e poder ser você, assumir quem você é, na sua integridade. Então, deixa eu partilhar aqui com vocês. Vai percebendo a alegria das freiras. Todas chocadas, as outras que não conheciam essa versão de harmonia. A cara da freira superior ao ver, então, tanta harmonia no qual ela não conhecia, porque nunca era harmônico os cantos, porque na verdade não era só sobre canto, isso vai falar sobre vida. E olha que interessante que é
a proposta do filme, que ele vai fazer isso num coral. Por que num coral? São vários tipos de vozes que, sendo elas mesmas, quando eu assumo o meu tom de voz e canto no tom natural da minha voz, aí, junto com as outras, cria-se uma harmonia. Quando eu quero ser aquilo que eu não sou, quando eu me esforço, sabe aquela pessoa que às vezes vai querer cantar igual a personagem, esqueci o nome da atriz agora, mas cheinha, que é uma graça de pessoa, e ela canta muito alta, ela é uma sopraníssima, é altíssimo a voz dela, e aí a Mary Claire, na sabedoria, né, ela fala assim, você tem um grande poder, tem um instrumento poderoso, que você não precisa mostrar o tempo todo o quanto que você é poderosa. Cante uma oitava abaixo. E aí fica harmonioso. Todas as pessoas, isso que a gente possa guardar também, todas as pessoas que precisam mostrar a força, mostrar o poder que tem, é que criam desarmonia, o que cria intriga, o que cria o constrangimento. Por quê? Porque elas precisam se sentir maiores. É a hora que a irmã trouxe essa clareza. Não, você pode ser você. Pode respeitar os seus limites. Isso eu falo para você também, porque esse é o papel do terapeuta. E eu falo para você, respeita os seus limites. Às vezes não são os outros, porque os outros só pulam a cerca e invadem quando nós deixamos. Então, guarda isso para você. Mas até então, apesar da lindeza, da harmonia ser extremamente agradável, ainda se estava dentro da mesma proposta, daquilo que era pedido, que houvessem cantos religiosos harmônicos, de maneira que não escandalizasse ninguém. E aí a Mary tem outra proposta. Vamos lembrar? Olha a alegria delas. Verdadeira. Às vezes choca quando a gente realmente é alegre. Incomoda. E olha que lindo isso agora. Como elas se permitiram expandir, como permitiram ser elas mesmas, outras pessoas se sentiram atraídas a conhecer, a vir, a chegar. Olha, aí tem a acolhida daqueles que nos aceitam do jeito que nós somos. Olha, até os coroinhas contaminados com a alegria delas. Essa irmã, que é noviça, que está com um hábito diferente, ela que tem toda essa potência de voz, quando ela cantava no coral, ela ficava despercebida porque ela guardava o potencial que tinha, porque ela tinha vergonha de expor o potencial que tinha, vergonha do que os outros poderiam dizer, o que os outros poderiam falar, e você às vezes não faz a mesma coisa. Às vezes você acha que sua risada incomoda, que sua gargalhada, que sua espontaneidade, que seu jeito
atrapalha, ou que você é muito dada. Quantas coisas que a gente vai mudando em nós para que fôssemos aceitos e vistos e quistos. E aí a gente vai deixando de ser quem somos. E olha que coisa linda, é por isso que eu sempre me emociono, ainda que eu vejo 1000 vezes esse filme, todas vão me emocionar, essa foi o primeiro momento, porque a hora que a gente vê alguém se permitindo ser quem é, alguém que passou anos sendo apenas o que os outros queriam, é libertador. E a terapia tem esse poder de olhar para você, achar o teu tesouro e expô-lo para que as outras pessoas possam ver. Mas para isso é necessário você ter, primeiramente, um bom profissional que ache, que olhe para você, olhe com misericórdia. Às vezes, muitas vezes, os clientes, os próprios pacientes não têm misericórdia com eles mesmos, porque eles ouviram tantas coisas a respeito deles, que eles compraram tantas ideias dos julgamentos, do formato de quem eles eram, que em algum momento esqueceram quem realmente eram. E aí, quando você tem a chance de trazer essa pessoa de volta, a sua essência, uma luz brilha. Uma luz brilha. E quando essa luz brilha, atrai mais pessoas. Não importa que algumas pessoas se incomodem, igual a superiora, depois vai dar uma bronca delas. Mas por quê? Porque a nossa, quando a gente assume quem nós somos, na nossa potencialidade, na nossa essência, nem sempre vai agradar as pessoas, principalmente aquelas que são mais próximas de nós, são à nossa volta, porque elas se acostumaram a nos ver de determinada forma, e quando nos veem numa outra forma, que na verdade é quem realmente nós somos, estranham. E é isso que eu queria falar para você: não tenha medo de ser você, porque vai ficar com você quem realmente começar a ressoar com a sua verdade. Novas pessoas virão. Então, se algumas começarem a ir embora, está tudo certo. Muitos erram exatamente nessa parte da última mudança. E aí, a hora que começam a sair algumas pessoas, a pessoa se arrepende e volta para a caixa, para não perder pessoas. Mas essas pessoas não te querem. Como diria o padre Fábio de Mello, apenas te querem quando você for útil, pelas coisas que você faz, não por quem você é. E essas pessoas de verdade, essas pessoas não vão te acrescentar nada, não vão te fazer evoluir. Então, deixe chegar as novas pessoas, se abra ao novo, se permita o novo. É tão lindo e tão verdadeira essa transformação dessas irmãs que esse é lindo demais. Vai falar, né, durante o filme que foi tão maravilhoso a mudança, porque aí muda-se não só o canto, mas muda os gestos. Elas começam a atender as pessoas fora do mosteiro, coisa que não acontecia. E aí chega até a autoridade máxima da igreja, que seria o Papa. E o Papa vai lá para saber o que está acontecendo. Olha que coisa linda, para dizer assim. E volta a falar, aqui eu não estou falando de igreja católica, não é essa a referência é a pessoa que mais você admira, vamos por assim, vai querer ver e te aplaudir de pé. Porque o que faz ela te admirar é a sua essência, e não quem você era, ou se fazia ser. E aí aí vem novamente, olha que interessante isso, vem a superiora, né, e questiona isso. Não, mas se ele vem, nós devemos voltar à caixa antiga, porque é solene, porque ele é uma pessoa muito importante. E aí a Mary Claire fala, mas não é exatamente, ele está vindo justamente porque estamos fazendo diferente. E é lindo, porque aí elas optam em continuar sendo diferentes. E o Papa aplaude de pé. É de arrepiar. Você que às vezes está tão triste, tão desanimado, tão sem energia,
Pode ser que alguns, né, te rotulem como depressivo, depressiva, ou uma pessoa extremamente triste. 90% ou mais dessas pessoas apenas se perderam da sua essência. Quando voltam para a sua essência, a vida volta. E volta nos olhos, na pele. Porque é o corpo inteiro. Aqui é o corpo inteiro que está louvando, mas é mais do que isso. A vida transborda. E quando a vida transborda, todo o restante muda. O que você atrai, muda. Porque você atrai o que você emite. O que é você, o que você reverbera. Então, toda vez que você se perder de você, toda vez que você esquecer quem você é, toda vez que você quiser voltar para a caixa, volta e veja esse filme. E que esses aplausos possam ser para você ser quem você é. O meu profundo aplauso para você que ficou comigo aqui até o fim, que você possa curtir, se for da sua vontade, compartilhar, se essa for a sua verdade, e compartilhe para que mais pessoas possam voltar a ser quem elas realmente são. Um grande abraço, um grande beijo e até a próxima aula.